Pai do Senhor, irmão Giovanni, Paz de Cristo. É, exatamente isso. Ele, o Ailton, ele atira com a pólvora dos outros, ou seja, com a pólvora dos irmãos. Se ele tem dinheiro para gastar, que lógico, os milhões e milhões correm na mão dele sem prestação de conta, sem um portal de transparência, entendeu? E ele paga advogados caríssimos, ele vai pagar para a própria derrocada dele, entendeu? Porque todas as mentiras, né, comprovadas em audiência perante o juiz, a omissão por responder a verdade, ou seja, quem falta com a verdade está apoiando a mentira, entendeu? Isso é inerente da parte dele. Você tira pela própria audiência, quando ele foi para a audiência, que chegou na frente do juiz e disse: eu quero a condenação deles. Quer dizer, se ele fosse uma pessoa que tivesse Deus no coração, um pastor de alma que zelasse pela igreja, ele disse: não, irmãos, eu quero que seja feita a justiça. Vamos esperar a justiça. Mas não, ele deseja a condenação, porque ele é mau, ele é cruel, ele é asqueroso, ele tem a malignidade dentro dele, sabe? E isso é cruel, isso desgasta a igreja. E ele vai levar isso até as últimas consequências, porque Deus endureceu o seu coração, para que lá na frente a sua sentença ela venha a acontecer. E toda a igreja vai ver, todos os irmãos irão ver. E no final no final de tudo isso, a igreja vai sair vitoriosa. Pai do Senhor, irmão Giovanni, servo de Deus. Eu lembro-me que há 15 anos atrás, em 2006, há 15 anos atrás, eu tive no Tempo Central, fazia parte em uma determinada igreja da IADPE, e aquelas caravanas, né, organizadas da igreja. Eu fui, e quando chegamos lá no culto, acho que foi culto de doutrina, ele deu a doutrina e logo depois ele apresentou. Ele tinha chegado, me parece que foi da África, e ele literalmente repreendeu a igreja e pediu para que ninguém fosse incomodá-lo, porque depois ele passaria como é que tinha sido a missão, sabe? Irmão, eu consegui ver naquela época ali, somente eu acho que muitos irmãos também, eu consegui ver naquele momento ali como o orgulho toma conta do coração daquele homem, sabe? As mentiras contadas em audiência, certo? Advogados caríssimos, pagos com dinheiro da igreja, ou seja, ele atira com a pólvora dos irmãos, com a pólvora dos outros. Os milhões que correm dentro do Templo Central, que passa pela mão dele sem prestação de conta, sem um portal de transparência, mostrando para a igreja, né, os custos, os gastos daquilo que entrou, não. Se não é esses relatos dos irmãos e de gente que trabalham dentro do Templo Central, a gente não chegaria a conhecer todas essas verdades que a gente está vendo, entendeu? E isso é muito triste para a igreja, é desgastante. Se ele tivesse amor pelas almas, se ele tivesse amor à igreja, à noiva de Cristo, assim como ele fez com tantos irmãos que passaram por algum processo também, algum problema familiar, ele afastou, sabe? Ele poderia sim também, se ele tivesse amor pelas almas, se afastar e deixar que todo o processo fosse resolvido, tudo, mas não. Ele é orgulhoso, ele é presunçoso, ele é asqueroso, ele é um homem mau, maligno. Imagina numa audiência ele entrar e o juiz já perguntar para ele dizer: eu quero a condenação deles. Isso não é a atitude de um pastor, mas sim de um homem que tem dentro dele, dentro do seu coração endurecido, sabe? A maldade de querer prejudicar aos irmãos. E isso é muito triste, isso desgasta a igreja.